Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui numa live falando sobre assuntos ligados à minha especialidade, reumatologia. E durante a minha formação médica na residência médica, meus professores sempre salientaram a importância de estudar as doenças que atingem o nosso corpo de forma regional, como, por exemplo, dores nas costas, dores no joelho, dores no quadril, dores no cotovelo, sem doença sistêmica. Os reumatologistas chamam isso de reumatismo de partes moles, né? Ou síndromes regionais também. Essas áreas são áreas compartilhadas com algumas especialidades médicas, em especial a ortopedia, né? Então hoje, na semana passada nós falamos, na semana retrasada a gente falou sobre dores no cotovelo, né? Principalmente as tendinopatias dos cotovelos, medial e lateral, ou epicondilite lateral e medial, e hoje escolhemos um assunto muito importante, que é o ombro doloroso. Uma queixa bastante comum na população. Pessoal, então a dor no ombro é a terceira causa de dor musculoesquelética, sendo em primeiro lugar a dor nas costas, a lombalgia. A segunda, a dor no joelho. E a terceira, a dor no ombro. Então, uma situação bastante comum e que claramente aumenta com o envelhecimento humano. Então, em geral, há uma grande chance durante a nossa vida, até o nosso envelhecimento, de sofrermos de alguma dor no ombro. Essa dor, ela pode ter várias causas, né? Mas antes de nós falarmos dessas causas, vamos falar um pouquinho assim rapidamente lembrar como é que é o nosso ombro. O nosso ombro ele tem basicamente três ossos ligados. No caso, o húmero, esse osso comprido aqui do braço, a escápula, né? E também a clavícula. Então esses ossos eles se aproximam e se juntam na região do ombro. E nessa região também nós temos muitos músculos e bursas e ligamentos que também são importantes e que frequentemente são causas, o acometimento dessas estruturas, causas de dor no ombro, né? Então, o ombro ele trabalha, essas estruturas todas trabalham junto para que nós tenhamos todo o nosso movimento do ombro. Lembrar que o ombro é uma articulação com muitos movimentos, né? Uma das articulações que tem mais movimento no nosso corpo. Erguer, fletir, estender, abduzir, aduzir, rotar o ombro para dentro e para fora, sempre, ou melhor dizendo, são movimentos muito úteis para o nosso dia a dia, né, e necessários. Então, termos um ombro em boas condições é essencial para a gente ter uma vida melhor, né? Então, em relação às causas de dor no ombro, nós podemos citar assim, primeiro, as causas extrínsecas chamadas, em que o problema não está no ombro, e sim numa estrutura próxima do ombro. Por exemplo, uma situação comum de dor no ombro é problemas cervicais. Então, quando nós temos doença cervical, essa doença pode ser sentida no ombro e pode inclusive descer até o braço e mão. Então, toda dor, por exemplo, que dói o ombro, mas ao mesmo tempo a mão também dói ou informiga, sugere mais doença da região cervical do que do próprio ombro. Também temos dores relacionadas às patologias de órgãos, como por exemplo ápice de pulmão, patologias da ponta do pulmão podem refletir dor no ombro, ou doenças também que irritam a pleura, como derrame pleural, ou problemas mesmo abdominais, como inflamação de vesícula, podem também o paciente pode ter dor referida no ombro. E também as patologias torácicas, cardíacas, por exemplo, né? Uma dor no ombro pode ser uma dor, por exemplo, de uma patologia isquêmica do coração. Então, quando você tem dor no ombro, acho que a primeira pergunta a ser feita, uma das primeiras perguntas a ser feitas é essa: há alguma outra doença próxima do ombro que possa justificar essa dor? Uma outra questão importante ali no começo da investigação do ombro é se houve trauma, né? Então, se você teve uma queda e a partir dessa queda
ou de um acidente, você começou a sentir dor no ombro, então isso é importante ser considerado, que a tua dor no ombro pode ser traumática. Então, fraturas podem gerar dor no ombro, ou lesões ligamentares graves também podem gerar dor no ombro. Então, essa também é uma outra questão. Uma dor referida no ombro, assim, à distância, e também uma situação de trauma. Mas as causas principais de ombro doloroso são as patologias mesmo do ombro, né? Então, essas patologias são as mais variadas. Por exemplo, uma delas é a bursite, né? Nós temos várias bursas no ombro, mas uma principal chamada bursite subacromial. Essa bursa, então, ela pode sofrer um processo inflamatório, ela pode também ser lesada por um processo de pinçamento, quando nós fazemos a elevação do ombro, a abdução do ombro. Ela pode ser pinçada também, ela pode sofrer um processo inflamatório e isso gerar dor no ombro. Então, é uma das causas de dor no ombro, essa bursite, né, chamada bursite subacromial. Uma outra causa de dor no ombro importante é a tendinopatia do manguito rotador. O manguito rotador é uma estrutura do ombro formada por 4 músculos, né? O supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. Esses músculos eles se inserem na cabeça do húmero, vamos dizer assim, e mantêm o nosso ombro estabilizado, né? E contrabalançam a força do músculo deltoide, que é o principal músculo que faz a abdução do ombro. Então esses músculos são muito importantes e esses músculos sofrem processos de lesão ao longo do tempo. Então essa lesão do manguito pode ser traumática, como a gente comentou anteriormente, mas uma causa frequente é a lesão por uso repetitivo. Se imagina que principalmente por trabalhar com o braço erguido acima da cabeça, né? Por exemplo, então, pessoas que pintam, pessoas que fazem natação, esportes que envolvam o elevar o braço, né? Estender muita roupa, por exemplo, vamos usar assim, uma dona de casa que também faz muito trabalho erguendo o braço, pode sofrer mais desse tipo de problema ao longo do tempo. Então, essa lesão do manguito rotador, ela pode ser essa doença mais degenerativa, nós chamamos uma tendinose, ou às vezes também ela pode ser uma ruptura do manguito rotador. E essa ruptura tem intensidades, pode ser uma ruptura pequena do manguito, dessa estrutura de tendões musculares, pode ser média e pode ser extensa ou pode ser total essa ruptura. E a ruptura total ou parcial significativa, ela envolve também uma queixa de fraqueza no ombro. Então, esse é um sinal de alerta. Todo ombro doloroso acompanhado de muita fraqueza, né, pode sugerir ruptura do manguito, parcial ou total, o que pode implicar nas decisões do tratamento desses pacientes, né? Em relação a outras lesões, então, uma coisa importante, como é que a dor da lesão do manguito, que é uma causa comum, né, de dor no ombro, vai se manifestar? A dor normalmente vai ser sentida na lateral do ombro, né? Essa dor aqui na região lateral, a princípio ela não vai passar além do cotovelo, ela terá relação com o erguer o braço, fazer a abdução do braço, ou rotação interna, rotação externa do braço, e ela também poderá doer durante a noite, quando o paciente deita para esse lado. Então, esse sintoma, aliás, é bem comum esse sintoma, e ele sugere fortemente a lesão do manguito rotador, né? Quando tem a ruptura, conforme eu comentei, pode haver então essa fraqueza. Quando o paciente faz a abdução, ele pode ter então dificuldade de manter o braço erguido, porque o músculo está rompido parcialmente ou totalmente, né? Então, vamos ficar atentos a esses sintomas, né? E a chance de fazer ruptura aumenta com o envelhecimento da pessoa. Então, temos que considerar isso, né? Em relação a outros sintomas, a outras causas de ombro doloroso, uma causa frequentemente assim que deve ser considerada, que não é rara, é a dor pelo envolvimento da articulação acromioclavicular. Esse osso aqui da clavícula, ele se insere no acrômio, que é uma estrutura do omoplata, né, ou da escápula, e essa é uma articulação que frequentemente sofre ou lesão traumática ou doença degenerativa da articulação, nós chamamos de osteoartrite, né? Como pode ocorrer no joelho,
no quadril, nos dedos das mãos. Pode ocorrer também osteoartrite na articulação acromioclavicular. Nesse sentido, esses pacientes vão ter dor basicamente na região superior aqui, não tanto na lateral, mas na região superior, bem na articulação. Então, o local que o paciente sofre a dor, né, e a palpação desse local facilita o diagnóstico provável da causa do ombro doloroso. Uma outra causa de ombro doloroso, intrínseca, né, não extrínseca, é o envolvimento do tendão bicipital. Normalmente esse paciente ele vai referir dor na região anterior, na goteira bicipital, é um tendão que nós podemos palpar aqui, normalmente ele é dolorido, a palpação. Lembrar que, por exemplo, nas lesões de manguito rotador e também nas lesões acromioclaviculares e nas lesões bicipitais, alguns movimentos, algumas manobras, sejam elas passivas, em que o médico faz, sejam elas ativas contra a resistência, podem auxiliar no diagnóstico dessas doenças e frequentemente auxiliam quando usadas junto. Então, há várias manobras que são sugestivas do pinçamento ou da lesão do manguito rotador, seja do músculo supraespinhal, infraespinhal ou subescapular. Então, o médico pode, habilitado, deve fazer essas manobras para tentar entender melhor o que está acontecendo naquele ombro. Ainda dentro das causas de ombro doloroso, lembrar de um chamado ombro congelado, né? O ombro congelado normalmente é uma complicação de uma lesão prévia do ombro ou de um trauma. Ela é mais comum em diabéticos, né? Esse ombro congelado, ele é uma situação em que o paciente perde mais de 50% do movimento do ombro, em qualquer nível, em qualquer direção. E essa perda é tanto no movimento passivo quanto no movimento ativo. Então você perde mais de 50% na flexão do ombro, na extensão do ombro, na abdução, em erguer o ombro, em colocar o ombro para frente, para trás, ou de rotar o ombro, você perde mais de 50% do movimento. Essa é uma situação reversível muitas vezes, né? Ela melhora muito ao longo do tempo com exercícios, com reabilitação muscular. Ela se caracteriza então por um espessamento dos ligamentos do ombro, e isso faz com que o paciente perca a amplitude de movimento. Esse ombro congelado, então, ele vai responder muito à fisioterapia, né? Então, a fisioterapia a gente vai ver logo adiante, em termos de tratamento das lesões doloridas do ombro, ela tem um papel fundamental, né? Um programa de exercícios de alongamento e fortalecimento da musculatura é chave no tratamento não cirúrgico dessas doenças, né? Bom, então acho que eu falei das principais causas de lesão, de dor no ombro. Também tem lesão do labro, também pode ser causa de dor no ombro. A osteoartrite da articulação glenomeral pode também ser causa, mas lembrar que a osteoartrite glenomeral, usualmente ela é secundária, algum problema no ombro, e não primária, como em joelhos e quadris. Essa osteoartrite, então, é mais comum em quem tem lesão grave do manguito rotador, por exemplo, pode ter uma osteoartrite, ou indivíduos que sofram de artrite reumatoide, uma artropatia inflamatória, ou artropatia por cristal, pirofosfato de cálcio, pode ter uma osteoartrite significativa no ombro. Bom, uma outra pergunta aqui que cabe é: eu preciso fazer exames, né, para avaliar o ombro? Algumas vezes é necessário sim fazer exames, né? Por exemplo, se há uma história de trauma previamente, é necessário sim, por exemplo, iniciar com raio-x para avaliar se há algum tipo de fratura, por exemplo, ou deslocamento, uma luxação do ombro, né? Mas se eu quero avaliar partes moles, como por exemplo tendões, tendinopatia, ruptura de tendão, então aí eu preciso usar métodos que avaliem tecidos de partes moles, como o ultrassom, né, e a ressonância magnética. Então esses exames podem ser úteis sim para documentar principalmente rupturas de tendões, que podem isso influenciar, inclusive, adiante conforme eu comentei anteriormente, nas decisões terapêuticas, né? Então, às vezes é necessário sim fazer exames
não obrigatoriamente todos os casos, mas um bom número de casos é necessário fazer algum exame para, às vezes, tirar alguma dúvida de causas mais graves de lesão de ombro, ou se você também já está pensando em algum procedimento cirúrgico, né? É necessário os exames, sim, previamente. Bom, e como é que a gente trata, então, o ombro doloroso? Claro que cada uma dessas patologias aí vai ter uma abordagem, né? Mas vamos falar um pouquinho da abordagem mais da tendinopatia do manguito rotador e da rotura, né, do manguito rotador. Então, normalmente o tratamento dessas situações é um tratamento conservador. Na maior parte dos pacientes, eles envolvem repouso, então orientar que o paciente não trabalhe com o braço erguido, diminua isso ou elimine isso durante um tempo, né, até a recuperação desses músculos e desses tendões. Também gelo ou calor podem ser úteis no alívio de dor, né? E o uso de anti-inflamatórios também podem estar indicados, sim, são frequentemente indicados, anti-inflamatórios não esteroidais. Às vezes nós podemos também usar anti-inflamatórios esteroidais tomados, mas mais usualmente anti-inflamatórios não esteroidais. Esses mais conhecidos como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, né, cetoprofeno e outros, enfim, não necessariamente um ou outro. E, em geral, um bom anti-inflamatório é aquele que funciona e não faz mal para o paciente, né? É um dos critérios que eu uso para escolher qual anti-inflamatório usar. Também está descrito infiltrações na região da bursa subacromial. Essas infiltrações com corticoide podem ser benéficas, apesar de que não há fortes evidências de que elas assim funcionem mais do que o programa de exercícios e anti-inflamatórios tomados. Mas em alguns casos, alguns pacientes se beneficiam, a gente vê isso no consultório, pacientes que se submeteram a algumas infiltrações, a uma infiltração, e o paciente teve uma boa resposta. Em relação, então, normalmente, a gente aguarda de 3 a 6 meses com esse tratamento conservador para pensar em cirurgia, normalmente, né? Agora, se é um paciente jovem que faz esporte, né, e que de repente teve ruptura significativa do manguito rotador, por exemplo, a cirurgia pode ser indicada mais precocemente, né? Antes desse período, indivíduos jovens que tiveram uma ruptura, muitas vezes traumática, podem e devem ser considerados candidatos à cirurgia e devem ser encaminhados ao cirurgião ortopédico para que ele avalie esses casos, né? Então, quando que a gente precisa pensar em avaliar para o especialista de ombro, no caso, ortopedistas especialistas em ombro? Quando nós temos rupturas significativas, mais de 50% de ruptura, por exemplo, e profundas, são situações em que talvez seja interessante sim encaminhar o cirurgião para ele avaliar. Pacientes que persistem com dor com mais de 3 a 6 meses, também são pacientes que são candidatos a uma avaliação cirúrgica, sim. Bom, em relação ao o que fazer, por exemplo, o que você como paciente pode fazer para tratar a lesão do manguito rotador? Por exemplo, você deve evitar de erguer o braço, então isso é importante, é uma coisa que depende de vocês, do paciente que está sofrendo. Também ele pode usar analgésicos simples, como paracetamol, dipirona, desde que não seja alérgico. Anti-inflamatórios também é possível, tipo ibuprofeno, né? Desde que não haja contraindicações, problemas alérgicos, úlcera, doença cardiovascular, né? Gelo e calor também você pode aplicar, isso por conta. E exercícios de pêndulo. Então são exercícios de extensão, mais ou menos assim, vou mostrar para vocês, de um pêndulo como um relógio para frente e para trás, não levar o ombro para cima, certo? Mas aqui embaixo, o pêndulo pela frente também ajuda, e o pêndulo rodando, assim como se fosse um ponteiro de relógio para baixo, para um lado, na direção do relógio e na direção contrária do relógio. Então, exercícios de pêndulo são bem interessantes na reabilitação e funcionam muito bem. Resumindo, então, o ombro doloroso é muito comum.
ele pode inicialmente ser tratado, na maior parte dos casos, pelo clínico, enfim, desde que ele tenha uma boa noção da abordagem, porque muitas vezes o tratamento é conservador, então uma boa orientação de tratamento não conservador, e situações em que há fraqueza, por exemplo, isso sugere ruptura. Esses casos, então, conforme eu comentei, devem ser encaminhados para o expert em ombro, no caso, um cirurgião ortopédico. E também pacientes que, então, estão tendo dor persistente e que não estão respondendo ao tratamento, também são bons candidatos para o encaminhamento. E você pode fazer algumas coisas por conta para melhorar esse ombro doloroso, né? Fica esses recados, então, a quem está ouvindo e quem vai ouvir essa live mais tarde. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos meus pacientes que têm me acompanhado, agradeço esse prestígio, espero, de alguma forma, poder contribuir para a informação sobre essas situações da área reumatológica bastante frequentes, né? E devemos nos ver aí em próximas lives no mês que vem. Um abraço aí a todos. Tchau.